A gente vai começar falando hoje sobre um tema meio polêmico, onde eu sou muito controversa, porque todo mundo adora, e a gente vai falar aqui um pouquinho do porquê que eu odeio Breaking Bad. Breaking Bad é a terceira série mais assistida no mundo, segundo o Google, perdendo somente para Game of Thrones e para The Walking Dead. E hoje eu vim aqui falar porque que eu odeio essa série. Breaking Bad é uma série que foi produzida entre os anos de 2008 e 2013. Ela teve 5 temporadas e foi um sucesso estrondoso ao redor do mundo. Muita gente ainda sendo muito fã da série hoje em dia. Essa série foi uma série que fez a gente se interessar um pouquinho mais por química. A série conta a história de Walter White, que é um professor de química que descobre que está com câncer no cérebro, e aí ele fica preocupado de como ele vai deixar a família dele sem renda, sem nada. Ele acaba se envolvendo no mundo do crime, começa a produzir metanfetamina com os conhecimentos de química que ele tem e assume o pseudônimo de Heisenberg. Eu, pessoalmente, não assisti essa série, mas eu já ouvi falar muito dela. Eu vi e odiei. Tenho certeza que muita gente ouviu falar dela também, mesmo não tendo visto. Eu escuto muito mais falar sobre a narrativa dela, mas Carla vai trazer uma visão de quem entende do assunto mais tecnicamente. Enquanto a série acontecia, eu estava num ambiente de química. Eu fazia iniciação científica em química, então tudo que eu via e achava um absurdo na série fazia com que eu odiasse aquela série que todo mundo amava. Mas a matéria você gostava? A matéria eu amava. E aí eu sou super ansiosa pra falar super mal dessa série. Só que todo mundo tá sempre falando muito bem. E aí, pra ajudar a gente a montar esse vídeo com um pouquinho mais de embasamento, a gente foi pesquisar alguns artigos científicos, alguma coisa que ajudasse a gente a entender um pouquinho melhor a série. Como é que esse estudo foi formulado? Eles partiram de um problema do mundo real, um problema empírico de que o ensino de química poderia ser mais interessante para os alunos das escolas. E aí a hipótese que eles tiveram para poder criar esse estudo é de que produções como Breaking Bad, produções ficcionais e com uma carga emotiva bacana, poderiam estimular esse estudo e fazer as pessoas se interessarem mais pelo assunto. E aí, como metodologia, o que eles fizeram? Eles assistiram a primeira temporada inteira e foram analisando em que cenas eles achavam que o ensino da química estava mais presente, era mais importante a relação do público com o aprendizado envolvendo a química. Bom, e eles fizeram também uma revisão teórica, eles analisaram tudo que já tinha sido estudado, tudo que eles conseguiram encontrar que tinha sido estudado referente ao conteúdo de química que estava nessa primeira temporada da série, e a partir daí eles destacaram 4 cenas de 4 episódios diferentes que tinham mais a ver com o conteúdo que poderia ser didático, mais diretamente com o ensino da química. Em cada uma dessas eles analisaram a linguagem, a precisão científica e os aspectos históricos envolvendo a cena. E então a gente chega ao ponto do porquê que eu realmente odeio Breaking Bad. Breaking Bad é uma mega produção, eles tinham muito recurso e eles tinham consultores químicos para que eles ajudassem durante todo esse processo e não deixassem que acontecessem falhas em relação ao assunto. Nesse estudo que a gente está usando de base aqui para o vídeo, eles falam de certos pontos que realmente ajudaria no ensino da química, mas que seria necessário que tivesse um professor, porque em alguns pontos eles dão os conceitos errados e pelo que eu vi na série, assim, pelo que eu assisti, que como eu disse, eu só consegui ir até a 2ª temporada, são erros bobos, erros que não impactariam de maneira nenhuma na narrativa da série. Se eles evitavam se tivesse um pouquinho mais de cuidado, né? Então, eles poderiam ter feito isso da forma correta, sem deixar aquele erro ali. Eu, enquanto telespectadora na época, sabia que aquilo estava errado. E isso meio que fazia a série perder a credibilidade pra mim, porque eu sabia qual era o correto, eu sabia que não ia fazer diferença nenhuma se eles tivessem feito da maneira certa, mas eles insistiram em fazer da maneira errada, e isso
fazia com que eu tivesse descrença na série e fazia com que eu não quisesse mais assistir a série. Além do perigo, né, de você estar ensinando uma coisa que teoricamente funciona no mundo real, você está ensinando errado. Isso fora o fato deles ensinarem os espectadores a fazer metanfetamina e mostrar que isso é legal, não sei. Vou aqui entrar em defesa de Breaking Bad. Eles não falam como se fosse legal, tá? Eles explicam como acontece, eles dão toda uma narrativa, mas eles não glamourizam o uso de drogas. Eles meio que mostram a realidade, assim, de como acontece, mas não ficam incentivando. Mas mesmo assim, isso dá alguns dados esquisitos pra gente. Durante a série, por exemplo, aumentou em 400% o consumo de metanfetamina em alguns lugares. E isso pode ter sido atrelado ao estrondo da série. Ideia, né? Foi a sementinha do mal. Também a gente consegue ver reportagens de que professores brasileiros foram presos porque eles, sei lá, cozinharam metanfetamina. E a gente também tem um aumento de comercialização de metanfetamina azul inspirada no sucesso da série. É o perigo do anti-herói que faz sucesso, né? É isso. Mais companhias. Bom, a gente vai deixar o link aqui embaixo, tanto do artigo que a gente está citando, dos 4 exemplos que o artigo conseguiu tirar da série. Só um deles não tinha erro, pelo que a gente entendeu. E vai deixar o link aqui embaixo também dessa matéria que a gente comentou. Bom, e agora eu vou enumerar aqui todos os motivos pelos quais eu não gosto de Breaking Bad. E são momentos da série em que eu vi e que também estão citados no artigo que deram esse conflito de verossimilhança pra mim. O número 1 é a metanfetamina azul. O que acontece? A metanfetamina que eles falam da série, eles falam que é uma metanfetamina super pura, com 99% de pureza, cerca de 99% de pureza, e a metanfetamina é azul. Nenhum e nem outro, porque se a gente tivesse uma metanfetamina tão pura, ela não poderia ser azul. A metanfetamina, ela quando tá pura, ela é um cristal branco, assim. É translúcido, né? É bem translúcido, e conforme ela vai agregando impureza, ela vai tendo uma cor mais amarelada. Então não era pra ter essa cor. E tendo essa cor azul, ela não estaria pura 99%. Para ter essa coloração azul, ela precisaria de um corante que já diminuiria essa pureza dela, só por estar colorida. E ainda em relação à metanfetamina e a pureza dela, apesar da metanfetamina ser bem fácil a síntese dela e eles estarem certos na rota de síntese que eles apresentam, é difícil você conseguir uma pureza daquelas numa condição que eles têm. Eles estão num trailer, no meio do nada, com... tudo meio improvisado. O equipamento não é dos melhores, então assim, possivelmente não iam conseguir aquela pureza tão alta. Talvez realmente tivesse um pouco de cor e fosse um pouco amarelado por causa da impureza que ia ter na metanfetamina. O motivo número 2, que também foi bem no iniciozinho da série, que já me deixou um pouco descrente. Quando eles botam um corpo dentro de uma banheira com ácido fluorídrico e o corpo derrete e cai lá embaixo. O ácido fluorídrico realmente é bastante corrosivo, né? Se você conseguir ele numa concentração tão alta, que não é fácil, como pareceu ali, que ele conseguiria um ácido fluorídrico, fui comprar na padaria. Não é assim. Mas o ácido fluorídrico, ele é bom sim para derreter metais, para derreter cerâmica, mas o corpo humano ele não é tão bom para derreter. Não aconteceria daquela forma. E aí entra essa parte que eu falei, que talvez você pudesse fazer de uma outra forma, já que, por exemplo, ela poderia, essa consultora poderia ter falado, olha, em vez de usar o ácido fluorídrico, por que não usa o hidróxido de sódio, que é uma base? E ela sim derreteria o corpo com melhor facilidade. Mas aí ia cair do teto? Eu acho que essa que era isso que eles queriam causar ali. Mas assim, eu acho que eles podiam muito bem ter feito o corpo não tá totalmente desintegrado. De
qualquer forma, eu fiquei muito impressionado com... Assim, o que mais me chamou a atenção foi o que eles acertaram, como que aquele negócio consegue dissolver a banheira e o chão e cair e continuar dissolvendo. Bizarro. Agora, por que o Heisenberg foi dar a ideia de usar esse outro negócio, não só da cáustica, que é o padrão, que iria aparecer? O terceiro motivo é que ele vai lá conversar com um traficante e ele leva um cristal de mercúrio para poder ameaçar esse traficante. E aí ele joga esse cristal de mercúrio e tem uma explosão e depois ele começa a ameaçar todo mundo com o que parece, né, um pacotinho assim de um monte de mercúrio junto. E por que isso tá errado? Primeiro que aquele mercúrio que ele usou para causar a explosão, se ele fosse utilizado, ele não ia causar uma explosão tão grande. Para causar uma explosão tão grande, ia ser necessário mais mercúrio. E caso usasse mais mercúrio e tivesse uma explosão enorme, uma explosão maior, todo mundo ia morrer. Então, assim, não ia ter nem como ele ameaçar depois com mais pacotes de mercúrio. Principalmente ele, né? Que é quem taca o mercúrio quase no próprio pé. Assim. E mesmo caso aquele mercúrio fizesse ter uma explosão, isso desencadearia a explosão de todo o resto de mercúrio que estava no pacotinho com ele. E aí ia ter uma explosão enorme e todo mundo ia morrer de qualquer forma. Eu nem tô pensando aqui em como ela poderia ter dado uma alternativa para isso. Mas, né, pra, sei lá, você ameaçar... Porque tivesse uma ideia melhor. Porque isso de você ameaçar com alguma coisa química é muito legal mesmo, assim, pra narrativa da série. Mas você tem uma bomba que é um cristal, que eu acho que ele confunde o cara. O cara tá achando que aquilo é metanfetamina. Mas eu acho que isso também é passável, que ela conseguiria fazer de uma outra forma e que tivesse maior... Vamos ter carinho com o roteiro, né, gente? Vamos fazer com cuidado. É sempre melhor. É isso. E o quarto motivo e o último que a gente vai apresentar aqui pra vocês é que ele vai num trailer lá de um cara. O trailer dele? Ah, é? Vão os caras cobrar ele no trailer, vão dois bandidos, assim. Querem matar eles. Lembro bastante da série. Gostei bastante da série. Eles estão no trailer e alguém quer matar eles, isso eu lembrava. Porque... E o cara começa, você que cozinhou aquilo, não sei o que. Ele fala, fui eu e não me mata não, que eu te dou a receita e tal. E eles ficam nessa. E eles entram no trailer pra que o Heisenberg, que ainda não era Heisenberg, ainda era Walter White, explicasse pra eles como ia ser feito pra eles cozinharem uma metanfetamina tão pura quanto a dele. Ele faz uma barganha, né? Ele vai ensinar como fazer uma metanfetamina tão boa em troca da vida dele. Vai passar a receita pro cara. Isso, e aí ele entra no trailer e ele bota a água lá pra esquentar e na frente dele tem fósforo, que é o fósforo vermelho, que é um fósforo utilizado também na síntese da metanfetamina. E aí ele pega o fósforo, joga na água, sai correndo e tranca os dois lá. E aí eu não lembro muito bem se na série eles explicam que isso geraria uma fosfina que deixaria eles mortos lá, intoxicados. Não me lembro de verdade. Mas o que acontece é, mais uma vez, a pessoa pecando no roteiro de uma maneira que não precisava. Porque ela aproveitou o fósforo vermelho para não ter que usar outro fósforo para gerar aquela reação. E a verdade é que o fósforo vermelho é super estável e ele não gera essa reação gerando fosfina, que senão a gente tava todo mundo morto, né? Porque a gente tem um monte de fósforo aí. É o fósforo do palito de fósforo que a gente tem em casa. E a gente nunca morreu, a gente tá bem, graças a Deus. O fato é que se ela tivesse usado no lugar do fósforo vermelho o fósforo branco,
que não é tão estável quanto o fósforo vermelho, realmente teria acontecido aquilo. Ele teria conseguido, com a água quente, gerar aquela explosãozinha e gerar a fosfina e matar todo mundo lá com o gás da fosfina. Esse erro do fósforo era uma questão de roteiro altamente contornável, porque assim, o cara é um químico, ele tem um laboratório dentro de um trailer cheio de equipamento. Ele podia muito bem ter os dois tipos de fósforo lá, porque ele tem um monte de coisa. Na hora, a cena podia mostrar ele fingindo que ia pegar o vermelho e pegava o branco, né? E usava, assim, era totalmente contornável, foi meio preguiçoso. Assim, né? Não é tão fácil deixar o fósforo branco ali, né? Porque ele é mais instável, mas desse seu jeito, é sempre tudo dando o seu jeito. A química não é tão limitada assim pra ela ter que arrumar um jeito tão específico a ponto de não ter nada que possa melhorar isso. Mas era melhor pro roteiro tratar o cara como um despreparado que larga um fósforo branco lá à vista do que fazer um erro químico pra... Tá, mas não sei se é melhor pro roteiro, porque o cara é um químico renomado, que usa o fósforo errado. Então, é verdade, então tá certo. Ele já usa o fósforo errado, já caiu por terra tudo que ele tinha aí de renomado. Bom, fazendo um pequeno contraponto e tentando pensar por que a série faz tanto sucesso, tudo que eu sei de Breaking Bad narrativa é bastante louvável, principalmente na construção do personagem do Walter White e nessa questão dele ir se transformando nesse Heisenberg. E cada vez mais eu peguei alguns spoilers, eu vou tentar não passar nenhum, mas assim, essa construção dele é muito interessante. Lembra muito o Poderoso Chefão, o Michael, como ele vai, a partir de uma motivação muito boa, muito nobre, ele vai se transformando, de repente ele vira um mestre do crime. Você vê uma pessoa que era normal, que tentava levar a vida, que faz as coisas pela família e tal. Essa transformação e ver essa caracterização do personagem, esse arco dele, esse desenvolvimento dele é muito legal. E também porque ele começa como sendo um cara meio perdedor, ele era um cara que era para ser um químico de sucesso e ele acabou se transformando num professor de escola comum e tem a famíliazinha dele lá e ninguém reconhece ele. E de repente descobre que está com câncer no cérebro, você vai se reconhecendo assim nas dificuldades, você vai criando empatia, você vai ver na minha vida uma igual a dele. E aí de repente você vê que esse cara que era comum, que é cheio de problema, que podia muito bem ser você, assim, fracassando em vários pontos, você fala, caraca, ele consegue fazer isso, ele tá fazendo isso. E isso mexe muito com o apelo do público, né? Você primeiro se identifica com aquele personagem e depois você vê aquele personagem sendo uma coisa muito grande, então você vai sendo conduzido por aquilo. Eu até entendo as pessoas falarem, não, mas os erros de roteiro são para deixar o ritmo mais interessante, fazer com que as pessoas achem que um químico pode ter um trabalho muito maneiro, mas dava para fazer isso sem esses erros, sabe? A química realmente é muito maneira. Eu sei, gente, tem gente que não acha, mas eu acho de verdade. Mas enfim, dava pra fazer interessante sem ter esses erros bobos, entendeu? Como a gente falou, dava pra ter um cuidadozinho extra ali pra fazer rodar melhor. Dava pra pensar um tempinho mais. Não é como se fosse, sei lá, uma série B, sabe? É uma super produção que ganhou muito dinheiro e que os episódios também eram caríssimos. Então, assim, você já contratou o consultor. Custa ter esse carinho? Eu não sei. E eu sei que talvez eu esteja sendo chata demais e todo mundo adora Breaking Bad mesmo, mas esse é o motivo pelo qual eu não gosto. Bom, é isso. Vocês gostam de Breaking Bad? Vocês acharam que esses erros são relevantes? Não são? Vocês comentam aí pra gente. Ai, gente, eu sei que vai todo mundo me hatear, mas tudo bem, pode comentar. Eu sou chata mesmo com Breaking Bad. Já pensei várias vezes que talvez eu devesse dar uma segunda chance pra série, mas eu também achei lento, assim. As pessoas falavam, não, melhora, vai melhorar. E isso de depois melhora, já pra mim já desanima completamente ver uma série. Eu juro, eu tentei. Eu fui até acho que 6º episódio da 2ª temporada e aí não deu mais. Mas desculpa por não gostar de Breaking Bad. Bom, vocês podem se esforçar aí nos comentários também e tentar convencer Carla a começar. Tipo, vai, Carla, vai dar certo. Tipo, vê de novo, você viu errado. Comenta aí, fala com a gente que eu vou talvez um dia, quem sabe, tentar dar uma chance pra Breaking Bad. E eu acho que é isso, galera.
Então, tchau! Tchau!